Sabe uma coisa que parece não fazer o menor sentido no mundo de hoje? A gente nunca esteve tão conectado. E, ao mesmo tempo, parece que os abismos que nos separam só aumentam. Como assim? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nos dados para entender as duas faces, bem diferentes, da globalização. Para a gente começar a entender isso, imagina um mundo como um imenso sistema circulatório, ou, se preferir, uma gigantesca rede de computadores. A informação e o dinheiro são como o sangue que corre por essa rede, numa velocidade alucinante. Agora imagina se esse fluxo para. Pois é, o sistema todo adoece, entra em colapso. É essa lógica que comanda o nosso tempo, e é fundamental a gente sacar como ela funciona. E olha, essa rede toda não é uma coisa lá longe, teórica não. Tá na palma da nossa mão, literalmente. Sabe quando a gente tá rolando o feed numa rede social, ou compra alguma coisa num site de fora, aquele tênis de uma marca famosa que a gente usa, ou a série que a gente maratona no streaming? Tudo isso, tudinho, são as pontinhas visíveis dessa conexão que abraça o planeta inteiro. Até deram um nome bonito para isso tudo, né? A tal da aldeia global. A ideia de um lugar onde as distâncias já não importam tanto, onde as fronteiras parecem ter sumido. É uma imagem legal, né? Mas será que ela conta a história completa? Ou será que tem algo a mais aí? É isso que a gente vai investigar agora. Então, vamos lá. Para entender esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa dar uma espiada na casa de máquinas. Quais são as engrenagens que fazem o mundo girar nesse ritmo frenético e numa escala que nunca vimos antes? E aqui, um geógrafo brasileiro genial, o Milton Santos, nos deu uma ferramenta incrível. É o conceito de meio técnico científico informacional. O nome parece complicado, eu sei, mas relaxa. A ideia é super simples. Pensa assim, ciência, que gera o conhecimento, mais tecnologia, que cria as ferramentas como satélites e fibra ótica, mais informação, que é o que viaja por tudo isso. É essa a base, a infraestrutura invisível que permite que a globalização aconteça hoje. E quem é que mais usa e, na verdade, ajuda a construir tudo isso? As famosas empresas transnacionais. São aquelas corporações gigantes que a gente conhece que não têm uma casa só. Elas pensam o mundo como um tabuleiro. E a lógica é uma só: produzir onde o custo é mínimo e vender onde o lucro é máximo. Simples assim. Olha só que exemplo perfeito de como essa lógica funciona na prática. Pensa no celular. O design dele pode ser feito lá na Califórnia. Os minerais que estão dentro dele podem vir de vários países da África. A montagem, bom, essa provavelmente vai ser feita na Ásia, onde a mão de obra é mais barata. E a venda? No mundo inteiro. Cada etapa é pensada para ser o mais eficiente e barata possível, costurando o planeta numa única linha de produção. Beleza, já entendemos um pouco da produção. Agora vamos falar do fluxo que talvez seja o mais alucinante de todos: o da informação. A gente vive num verdadeiro dilúvio digital, né? Mas a pergunta de $1 milhão é: essa enxurrada de informação chega para todo mundo do mesmo jeito? Bom, se a gente olha só o número principal, parece que sim. A estimativa para 2025 é de 6 bilhões de pessoas online. Puxa, isso é quase 75% da população mundial. É gente pra caramba. Aí a gente pensa, pronto, tá todo mundo conectado. A aldeia global virou realidade. A história podia muito bem terminar aqui, mas é agora que ela começa a ficar interessante. Só que quando a gente dá um zoom nos dados, o cenário muda. E muito. O que esse gráfico mostra é um contraste brutal. Nos países mais ricos, 94% das pessoas estão na internet. Quase todo mundo. Agora, olha só nos países de baixa renda. O número despenca para 23%. A tal aldeia global, pelo visto, tem bairros de luxo e bairros bem isolados. E isso nos força a pensar de um jeito novo sobre o que é exclusão digital hoje em dia. A questão não é mais só estar online ou offline. O verdadeiro abismo hoje é o da qualidade da conexão. Pensa comigo, uma coisa é ter uma internet que voa, que te permite trabalhar e estudar. Outra, bem diferente, é ter uma conexão que mal carrega uma foto. A diferença é gigantesca. E a tecnologia 5G escancara essa realidade. Porque 5G não é só a internet mais rápida para o celular. É a base para a economia do futuro, para carros autônomos, cidades inteligentes. E olha o contraste. 84% de cobertura nos países ricos contra míseros 4% nos países pobres. É a nova fronteira da desigualdade, uma desigualdade de velocidade, que já está decidindo quem vai participar do futuro e quem vai ficar para trás. E tem uma frase da chefe da Agência da ONU para a Tecnologia que resume tudo isso perfeitamente. Ela diz que as divisões hoje são definidas pela velocidade, pela confiabilidade, se a conexão cai toda hora ou não, pelo preço e, super importante, pela habilidade que as pessoas têm para usar a tecnologia. Não adianta nada ter estrada se ninguém sabe dirigir. Ok, e tudo isso que a gente viu nos traz direto para o coração da nossa análise.
a imensa contradição da globalização. É uma história de duas coisas que se movem pelo mundo de jeitos completamente diferentes. De um lado, a gente tem o dinheiro, o capital. Para ele, o mundo é um parquinho de diversões sem muro nenhum. Num piscar de olhos, com um clique, bilhões de dólares, de euros, de ienes dão a volta ao planeta, sempre procurando o maior lucro, o menor imposto, o caminho mais fácil, sem barreiras. E os números por trás desse fluxo são surreais. A economia digital cresce num ritmo alucinante. O investimento que cruza a fronteira está na casa dos trilhões de dólares. E o mais impressionante, um punhado de empresas gigantescas controla a maior parte desse fluxo, basicamente ditando as regras do jogo para todo mundo. Tá, esse é um lado da história. Mas e as pessoas? O outro fluxo? Pra gente a história é bem diferente. Pro ser humano, o mundo não parece nem um pouco com um parquinho aberto. Pelo contrário, ele está cheio de muros, de exigências de visto, de burocracia e de fronteiras cada vez mais vigiadas. O dinheiro passa livre, leve e solto. As pessoas enfrentam barreiras. E olha só esses dados, o contraste é chocante. Por um lado, quem viaja por escolha, por turismo, um número recorde, mais de 1,5 bilhão de viagens. Por outro lado, quem é forçado a fugir de casa por causa de guerra, de crise, de perseguição, um número trágico que também não para de crescer, passando de 120 milhões. São dois mundos, duas formas de se mover, duas realidades opostas. E aí a gente volta para a nossa pergunta principal. Como pode um mundo ser, ao mesmo tempo, tão aberto para o dinheiro e tão fechado para as pessoas? Como a gente entende esse paradoxo? E para nos ajudar a decifrar esse enigma, a gente volta para a ideia genial daquele geógrafo brasileiro, o Milton Santos. Ele nos dá a chave. Ele diz que a globalização que a gente vive não é uma coisa só. Ela tem duas faces que existem ao mesmo tempo. De um lado tem a globalização como fábula. É a história bonita que a gente ouve na propaganda, sabe? A da aldeia global, conectada, do mundo sem barreiras, das oportunidades iguais para todo mundo. Mas do outro lado existe a globalização como perversidade, que é a realidade de verdade para a maioria. Um mundo fragmentado, cheio de exclusão e desigualdade. Um mundo que, no fim das contas, tem muros para as pessoas e pontes para o dinheiro. E entender isso não é ser contra se conectar com o mundo. Muito pelo contrário, é para a gente se perguntar que tipo de conexão a gente está construindo. A grande questão que fica é essa. No mundo que tem redes técnicas tão avançadas, o que falta para a gente construir uma conexão que seja, antes de mais nada, humana, que seja justa para todo mundo?